Olá, galera! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bom. Para quem não lembra de mim, meu nome é Matheus, sou professor de física e estou aqui para ajudar vocês. Sabemos que estamos em momento de isolamento social devido ao Covid-19 e para isso eu preparei um material para auxiliar vocês a resolverem os PETs. Para quem não está habituado ainda, o PET é o Plano de Estudo Tutorado, foi desenvolvido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais e ele tem com o intuito de ajudar os alunos nesse período de isolamento social com a parte da educação, de aprendizado. A gente vai trabalhar aqui comigo física, óbvio, e eu estou aqui para ajudar. Ok, ok? Então tá beleza. Nós vamos começar com a introdução à óptica, principalmente a parte geométrica. A gente vai estudar aqui exclusivamente a parte geométrica. Ótica é o estudo da luz. Então, toda vez que a gente ouvir algo relacionado com ótica, tem a ver com luz. Belezinha? Tá. Primeiramente, a gente tem que conhecer alguns conceitos para ajudar a gente a entender tudo sobre a luz. Então, quem emite luz, a gente chama de fonte luminosa. Existem dois tipos de fontes luminosas. Existem fontes luminosas primárias e secundárias. As primárias são compostas por corpos luminosos. O que são corpos luminosos? São corpos que emitem a própria luz. Então, o sol, uma lanterna, um LED, a lanterna do seu celular, eles emitem luz própria. E por emitir luz própria, eles conseguem iluminar outros objetos. Corpos iluminados são corpos que recebem luz de outro objeto. Então, por exemplo, eu quero enxergar a porta do meu quarto. Para enxergar a porta do meu quarto, tem que ter uma luz iluminando ela para que eu consiga enxergá-la. E um corpo iluminado ele pode ser uma fonte secundária. O exemplo clássico é a Lua. A Lua ela não tem luz própria. Para a Lua poder brilhar, ela tem que ser iluminada pelo Sol. Então, se você vê as fases da Lua, na Lua cheia ela está linda, maravilhosa, ela aparecendo. Na Lua nova não tem o Sol iluminando ela. Então, ela vai aparecer como uma bola escura, ela não vai aparecer. Belezinha? Dentre essas fontes, a gente tem as fontes pontuais e as fontes extensas. A fonte pontual é a fonte que a dimensão dela é insignificante perto da nossa observação. Exemplo, estou com um LED na ponta da minha mão. Esse LED, o tamanho dele é insignificante em cima de mim. Então, eu posso considerar que ele é um ponto e que a luz está saindo dele para diversas direções e sentidos. Em contrapartida, se eu pegar uma lâmpada comprida, isso aqui não é uma lâmpada, tá, gente? Eu sei que isso é uma régua. Eu vou ter diversos pontos de luz. Então, ele vai ser um corpo extenso, porque eu tenho uma coletânea, um conjunto de pontos de luz, de fontes pontuais. Então, por isso que a dimensão dele tem que ser levada em consideração. Isso aí a gente vai ver mais para frente, porque isso vai ser importante na hora da gente definir o que é sombra, o que é penumbra, mas isso vai ficar para as próximas aulas. Ok? Continuando. Para a gente poder analisar geometricamente, a gente tem que ter uma forma de representar a luz. A forma que a gente representa a luz é através de raios de luz. Um raio de luz é literalmente uma linha que sai da nossa fonte de luz e é emitido em todas as direções, nesse caso aqui. Então, olha, ele tem uma direção e o sentido é para onde ele está apontando. Então, ele está saindo da minha lâmpada. Esse é o sentido dele. Um conjunto de raios de luz, eu vou formar um feixe de luz. Então, se a gente olhar nessa lâmpada, aqui eu tenho um conjunto e esse feixe de luz foi até o olho da pessoa e a pessoa conseguiu enxergar essa lâmpada porque chegou luz nos olhos dela. Os feixes de luz, o feixe luminoso, ele pode ser divergente, convergente ou paralelo. Para ele ser divergente, o que tem que acontecer? Ele tem que sair de um ponto e espalhar. Então, essa lâmpada, por exemplo, é uma fonte divergente. O Sol é uma fonte divergente. A lanterna é uma fonte divergente. O convergente já é o contrário. Eu tenho vários raios de luz que estão chegando num ponto. Onde que a gente encontra isso?
Você já deve ter visto alguém, ou deve ter feito, pegar uma lupa e ir no sol e você consegue até queimar um papel com ela, porque ela vai convergir todos os raios luminosos da área dela em um ponto só. E luz é energia, então vai ter tanta energia ali que ele vai aquecer e vai pegar fogo. E paralelo, um exemplo é o laser, que ele, na hora que eu ligo um laser, ele vai fazer uma linha reta sem desvios. Então, os raios de luz que estão saindo dele vão formar um feixe paralelo. A gente considera também que os raios de luz do Sol chegam na Terra paralelo. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Como a gente enxerga? Para a gente enxergar um objeto, por exemplo, por que a parede no fundo do meu quarto é azul? Para ela ser azul, ela tem que estar emitindo luz azul. Só que ela não é uma fonte primária. Então, a luz branca do meu quarto ilumina aquela parede, ela vai absorver todas as cores, menos o azul, e vai refletir ele. Tá, mas como que a gente enxerga? No olho da gente, a gente tem uma parte atrás que é formada por células, e essas células são capazes de interpretar a luz. Essas células ficam na córnea. Na hora que essas células são excitadas por causa de uma luz, elas geram um impulso nervoso, e esse impulso nervoso vai até o cérebro, que interpreta aquela informação e transforma ela no que a gente está vendo. Vou fazer um pequeno esqueminha aqui para eu mostrar para vocês. Eu tenho esse simuladorzinho aqui, vou colocar meu rostinho aqui do lado. Então aqui eu tenho uma pessoa e eu estou iluminando ela. Na verdade, eu ainda não estou iluminando ela, eu vou iluminá-la com a luz vermelha, com uma lanterna vermelha. Então, ó, ativei a lanterna vermelha. Na hora que ela ativou vermelho, o cérebro dela interpretou que aquela cor é vermelha. Mas o que aconteceu? O olho dessa pessoa, ao receber a luz, aqui na córnea, as células foram excitadas e identificaram que a cor é vermelha. Então, elas fizeram um impulso nervoso que foi encaminhado aqui para o cérebro. Então, o cérebro interpretou essa informação e falou assim, nossa, essa cor é vermelha. O mesmo acontece se eu mudar essa cor para verde, por exemplo. Na hora que eu desligar a lanterna vermelha e ligar a lanterna verde, a pessoa vai estar enxergando verde da mesma forma. Aí, olha que interessante, se eu misturo todas as cores, eu vou tendo tonalidades. Por exemplo, verde com vermelho deu amarelo. Mas se eu misturar verde, vermelho e amarelo, que está representando todas as cores, eu vou ter branco. Então, a união de todas as cores vai formar a cor branca. Então, toda vez que você estiver vendo algo que é branco, significa que ele tem todas as cores. Em contrapartida, se eu tirar todas as cores, eu vou estar enxergando o preto. Então, o preto é a ausência de todas as cores. Belezinha? Então, voltando aqui para a nossa página, eu tenho esse esqueminha aqui. Tenho 5 papéis, um vermelho, um verde, um azul, um branco e um preto. Todos eles foram iluminados com a luz branca. Como a gente viu, luz branca é uma luz que tem todas as cores. Para quem está duvidando, procura aí na internet, disco de Newton. Tem um experimento físico bem legal que prova isso. Quando a luz branca incide sobre o papel vermelho, o vermelho vai absorver todas as cores e vai refletir somente a cor vermelha. Por isso que a gente vai enxergar ele vermelho. A mesma coisa vai acontecer com o verde. Ele vai absorver todas as cores, menos o verde. Por isso que a gente vai ver ele verde. O azul, iluminei ele com branco. Ele vai absorver todas as cores e vai emitir somente a cor azul. E o branco, emitir uma luz branca em cima dele, ele vai refletir só luz branca, ou seja, ele vai refletir todas as cores. O preto, ao contrário, em vez dele refletir alguma cor, ele vai absorver todas. Então, por isso que a gente pinta as casas de branco por dentro. Por quê? Primeiro, para ter mais claridade, para iluminar mais, para ser um ambiente mais agradável. E segundo, por causa de temperatura. Porque a luz é energia, então ela não vai absorver, as paredes não vão absorver aquela quantidade de luz. Então, o ambiente vai ficar mais fresco. Ao contrário de quando você sai com uma blusa preta e vai no sol, você vai morrer de calor porque você absorveu muita energia. Ok, ok?
Para a gente continuar, a gente também tem que falar sobre os meios. Meio óptico, existem 3 meios que a gente usa. O meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. O meio transparente é aquele meio em que a gente consegue ver perfeitamente através dele. Então, ar, água, vidro, glicerina e afins, se a gente pegar uma quantidade pequena, eu tenho certeza absoluta que a gente consegue ver através deles. Um plástico também, alguns conseguem ver. Então, o meio transparente, se a gente analisar, a luz ela não sofre, ela passa por aquele meio de uma maneira uniforme. Então, olha, o feixe de luz ele entrou aqui, ele sofreu um desvio, mas ele continuou de forma uniforme e depois ele voltou na mesma inclinação que ele tinha antes. Então, apesar dele ter mudado de meio, o feixe de luz continua passando aquela mesma informação. Ele está ordenado. Agora, se a gente pega um meio translúcido, os raios de luz não sofrem um desvio ordenado. Então, na hora que ele sai do meio, ele vai sofrer um desvio e que a gente não vai conseguir identificar perfeitamente o que está do outro lado, mas a gente consegue ver que tem alguma coisa lá. Em contrapartida, o opaco não deixa passar nada. Nada por ele. Então, ó, pega aí as fotinhas embaixo, tem o globo e tem 3 meios. O meio translúcido eu vejo o globo perfeito. O meio transparente eu vejo o globo perfeito. O translúcido eu vejo que tem um globo, mas eu não consigo ver detalhes. E o opaco eu não consigo ver nada. Ok? Para a gente conseguir fazer alguma análise de física, a gente precisa ter as nossas teorias. Então, para gerar nossas teorias, a gente precisa saber os princípios da ótica geométrica. São 3 e a gente tem que dominar eles bem, porque se a gente não entende eles direito, a gente não vai conseguir resolver exercício nenhum. Então, o primeiro deles é a propagação retilínea da luz. A luz se propaga em linha reta. Ela não faz curva. É sempre em linha reta. Ela pode mudar de meio, ela pode fazer... às vezes no mesmo meio ela sofre algum desvio, mas ela não faz curva. Sempre em linha reta. Então, a propagação retilínea da luz é um princípio super importante mesmo. Onde que a gente consegue aplicar ele? Eu mesmo estou aplicando ele nesse exato momento. A minha câmera ela está captando a imagem através de uma câmera escura. Tudo bem que a minha é um pouco mais moderna, porque tem uma lente ali no meio, mas o princípio é parecido. O que é uma câmera escura? Câmera escura é simplesmente uma caixa que não entra luz dela, com exceção de um pequeno ponto. Então, a luz é capaz de entrar e projetar uma imagem aqui dentro. Se eu tiver um sensor, se eu tiver um filme ali atrás, eu consigo produzir uma foto, produzir uma imagem. Ok? Tá, beleza, Matheus. Eu entendi. Como que eu aplico isso? Vamos lá. Eu vou tirar o meu rostinho bonito aqui para a gente fazer isso aqui da forma bonitinha. Então eu vou usar essa imagem para poder editar. Então eu tenho aqui a minha câmera escura. Minha câmera escura, ela tem esse tamanho Dzinho. E meu objeto está a uma distância Dzão da minha câmera escura. O que eu vou fazer? Eu vou ver quais são os raios luminosos. Então, o raio luminoso vai sair da ponta do meu objeto, que eu representei na forma de uma seta, e entrar dentro da caixa. Da mesma forma, vai passar um raio de luz, e esse raio de luz vai sair da ponta de baixo do objeto e entrar dentro da caixa. Nesse exato momento, formou ali a imagem do meu objeto. Porém, se a gente perceber, o que estava em cima foi parar embaixo, o que estava embaixo foi parar em cima. Então, esse objeto ele vai aparecer de uma forma invertida. Ok? Vou chamar a altura dessa imagem formada de Hzinho. Belezinha?
Tá, beleza. Então eu tenho dimensões aí. Como que a gente faz a análise? A análise se dá por semelhança de triângulo. Então a gente tem que ir lá na matemática para resolver isso. Primeiro, se a gente olhar, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são iguais porque são opostos pelo vértice. O Hzão e o Hzinho são paralelos. Então, eu tenho uma reta transversal entre duas paralelas. Eu posso usar uma análise e perceber que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são alternos internos. E a mesma coisa aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são alternos internos. Então, todo alterno interno é igual. Então, eu provei que esses triângulos eles são iguais pelo caso AAA, ou seja, ângulo, ângulo, ângulo. Vou ter dois triângulos. Vou ter um triângulo grande em que a base é Dzão e a altura é Hzão. E vou ter um triângulo pequeno que a base é Dzinho e a altura é Hzinho. Vou comparar os dois, então vou fazer Hzão sobre Hzinho é igual a Dzão sobre Dzinho. Então essa é a fórmula que a gente vai usar. Ah, Matheus, me dá um exemplo de como que a gente usa isso. Beleza, vamos lá para o exemplo. Então, olha, eu tenho aqui a minha câmara escura. E aqui eu vou ter a minha árvore. Na hora que eu for traçar no desenho, olha, vai sair um raio de luz e entrar aqui dentro da caixa. Vai sair um raio de luz e entrar aqui dentro da caixa. O pontinho que ele entrou foi aqui do feixe de luz. Eu medi e eu sei que essa distância aqui ela é igual a 3 metros. E eu sei que essa caixa ela tem 10 centímetros de comprimento. Sabendo que a imagem aqui tem 5 centímetros de altura, que tamanho tem a minha árvore? Então eu quero saber o Hzão aqui. Então eu sei que Hzão sobre Dzão é igual a Hzinho sobre Dzinho. O Hzão é o que eu quero descobrir. O Dzão vale 3 metros. O Hzinho vale 5 centímetros. E o Dzão vale 10 centímetros. Olha que legal. Eu posso cortar centímetro com centímetro. Então, se eu coloquei de um lado as mesmas unidades, e eu não preciso preocupar com ficar convertendo centímetro para metro, desde que as unidades do mesmo lado sejam as mesmas, para eu poder cortar uma com a outra. Então, multipliquei cruzado. Então, é o 3 vezes o 5, o H vezes o 10. Eu vou ter que 10H é igual a 15. O H, o 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ser 15 dividido por 10. Isso daqui vai dar igual a 3 meios. Ou então, se fizer a divisão, vai dar 1,5 metros. Essa é a resposta. Então, aquela árvorezinha não era tão alta. Ela tinha só 1,5 metro. Ok? Então, vamos continuar nossas análises. Se a gente olhar o Sol ele é muito maior do que a Terra. Eu representei aqui, ó,
gente tem aqui o Sol e a Terra está aqui, ó, esse pontinho aqui. Ainda está fora de proporção, que ainda o Sol é bem maior que a Terra. Então, o Sol está emitindo feixes de luz em todas as direções. Porém, na direção da Terra está vindo esse feixe. Como a Terra é bem pequena em relação ao Sol, e está muito distante, a gente pode considerar que todo esse feixe aqui, ó, ele veio paralelo, ele não tem inclinação nenhuma. Então, todos os raios de luz que estão chegando para a gente aqui na Terra, eles são paralelos. A gente vai considerar isso para resolver nossos exercícios. Então, como que eu uso isso ao nosso favor? Eu tenho aqui um prédio e ele fez uma sombra Dzão. E eu tenho eu comendo hambúrguer e fiz uma sombra Dzinho. Eu quero saber o valor de Hzão. Essa é a minha pergunta. Eu sei que eu medi com a trena que a distância da sombra foi de 5 metros. Eu também sei a minha altura. Minha altura é 1,90, mas para fazer as contas eu vou roubar um pouquinho e falar que eu tenho 2 metros de altura. Vou voltar meu rostinho aqui para vocês me verem. Então eu sei que a minha altura é aproximadamente 2 metros. E eu sei que a minha sombra, ela deu 1 metro. Então, vou usar a mesma ideia do exercício anterior para isso, porque eu sei que ó, esse feixe é paralelo a esse. E esse é vertical, esse é vertical. Esse é horizontal, esse é horizontal. Então, esses triângulos eles são semelhantes. E por ser semelhantes, eu posso fazer uma análise igual àquela. Então, eu sei que Hzinho sobre Dzinho é igual a Hzão sobre Dzão. O Hzinho vale 2, o Dzinho vale 1, é igual a Hzão, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo Dzão, que é 5 metros. Multiplica cruzado. Então, ficou 2 vezes 5 é igual a 1 vezes H. Logo, 10 é igual a H. Então, a altura daquele prédio é igual a 10 metros. Belezinha? Usei a mesma ideia para resolver esse exercício. Ok? Então, vamos para o próximo. Eu vou limpar essa mesa, apagar isso aqui tudo. Apaga, 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 apaga. Para a gente finalizar, vou falar sobre os outros dois princípios da ótica geométrica. Eles são mais tranquilos do que o primeiro. O primeiro é da reversibilidade dos raios luminosos. Então, o que eu sei? Eu sei que se o feixe de luz ele fez um caminho, se eu emitir, então, olha, saiu daqui, bateu no espelho, bateu no outro espelho e saiu. Se eu mudar a direção, colocar o raio de luz saindo do mesmo lugar que ele chegou, ele vai fazer a mesma trajetória. Nossa, Matheus, ficou complicado isso. Me dá um exemplo de como isso funciona? Dentro do carro, eu sou motorista e tem um passageiro lá atrás. Eu olhei no retrovisor, consegui ver o passageiro lá atrás. Então, o raio de luz saiu do passageiro, bateu no espelho e veio até meu olho. Se eu consigo ver o passageiro consegue me ver, porque o raio de luz vai sair do meu olho, bater no espelho e ir até o olho da pessoa. Lembrando que a gente não é o Ciclope do X-Men, então a gente não emite luz nos nossos olhos. O que está acontecendo? Está vindo luz de algum lugar do ambiente, batendo no meu olho e refletindo. Beleza? Porque a gente não é um ser, a gente é um ser iluminado, não um ser luminoso. Ok? E o último princípio é o princípio da independência.
Os raios luminosos, eles são independentes. Então, numa festa, eu tenho aqui um emissor de luz amarelo e um emissor de luz azul. Os dois seguem seu caminho normalmente, mesmo se cruzando no meio. Então, teve um cruzamento ali dos dois no meio. Nesse exato momento, misturou a cor do amarelo com o azul. Naquele lugar, está verde. Mas depois que o feixe passou para lá, o azul voltou a ser azul e o amarelo voltou a ser amarelo. Beleza? Galerinha, fiz esse material para poder ajudar vocês. Espero ter ajudado. E assim, qualquer coisa, me dá o toque que eu ajudo vocês. Tá bom? Até mais. Beijo para vocês. Até a próxima aula.